Família Mais está no ar. Que alegria poder celebrar juntos mais um ano, agradecendo em família por tudo que vivemos. E hoje esse programa está muito especial. Se ainda não conhece nosso Instagram, vai lá, Ministério da Família IBA. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, Atitude TV, toda sexta-feira, 21h30, a gente tem um encontro. Hoje a gente vai falar sobre fé e esperança para novos começos, com uma história de vida linda que você vai ser impactado. O meu convidado é Tiago Mesiro, ministro de louvor da Igreja Batista Atitude, na Zona Sul. Tiago, muito bem-vindo à Família Mais, que bom ter você aqui nesse programa tão especial, tão diferente, né? Pode sentar. Um programa musical, um programa que a gente vai estar celebrando, né? Muitas coisas boas. Que bom poder ter você aqui com a gente, tá? Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar com vocês aqui hoje. E, Tiago, antes da gente começar, né, no louvor aí, na música, a música faz parte da vida, acho que de todo mundo, né? Uhum. Primeiro eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua história de vida, que você compartilhe com a gente aí a sua vida, a sua conversão. Então, na verdade, eu já nasci num lar cristão, né? E eu comecei na igreja muito pequeno já, com a questão do louvor, com a questão da música, mas com 12 anos de idade a minha família toda saiu da igreja. E eu, né, fui para uma outra igreja, minha mãe para outra igreja, e meu pai e minha irmã não foram para nenhuma outra igreja. Eles tentaram até procurar umas igrejas e tal, mas eles não permaneceram firmes na fé. E aí, assim, depois de um tempo, meu pai, devido às circunstâncias da vida, da história, de tudo que aconteceu, meu pai chegou a ir para o tráfico de drogas. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. E aí, com 17 anos, teve uma operação lá na comunidade do Vidigal, e aí, nessa operação, meu pai morreu. E aí, nesse período, foi um momento muito difícil, assim, um momento bastante difícil. Por quê? Porque meu pai era a única fonte de renda em casa, porque minha mãe, ela sempre teve alguns problemas de saúde e ela não conseguia trabalhar fora. Então, assim, a gente começou a passar necessidade, passamos fome, a gente vivia com uma cesta básica da igreja na época. Foram quantas pessoas na sua casa? Eu, minha mãe e minha irmã. E minha irmã era mais nova do que eu, 2 anos. Sim. Então, assim, a gente passou bastante dificuldade. Então, e eu não podia trabalhar, porque eu ainda não tinha reservista do quartel e tal, eu não conseguia emprego para trabalhar. E foi um momento, assim, muito difícil. Eu lembro que quando meu pai faleceu, minha mãe ficou chorando, assim, eu nunca vi em toda a minha vida uma pessoa chorar durante um mês, assim, pelo falecimento do marido e tal. E foi um tempo bem difícil, assim. E depois a gente teve algumas propostas do próprio tráfico de drogas para mim fazer parte e tal. Mas eu sempre tive em mim que o que Deus tinha para mim era muito maior. Então eu nunca aceitei nenhum tipo de proposta e falei, cara, a gente está passando por esse problema agora, mas a gente vai chegar, eu creio que Deus vai abençoar a gente, vai chegar num lugar maior. Então a gente foi, eu continuei na igreja e aí as coisas foram melhorando, né? Depois de um tempo. Aí, depois desse tempo, as coisas começaram a andar, eu comecei a ministrar louvor na igreja. A igreja me mandou para estudar sobre música, sobre louvor, adoração. E aí eu fui desenvolvendo, depois desse tempo, as coisas começaram a andar, consegui um emprego, comecei a ajudar em casa. E aí as coisas fluíram, né? Normalmente. Sim. E aí, depois de um tempo, assim, comecei a ministrar louvor na igreja e depois desse período de ministração, foi aí que eu conheci, né, na verdade aqui a igreja, né, a IBA, e foi muito interessante, assim, porque nesse período, né, entre 17 anos até os 26, mesmo eu estando na igreja, eu sofri muitas dificuldades, né, passei por diversas situações difíceis de relacionamentos e do meu relacionamento anterior e tal, mas quando eu entrei aqui eu estava passando um processo muito difícil. E aqui foi a igreja que me acolheu, eu estava quase entrando em depressão, o pessoal cuidou de mim, o pessoal me apoiou. E foi interessante que Deus ele me revelou que aqui era esse lugar que eu tinha que ficar, que ele ia exercer. Até porque quando eu vim para cá, desse processo que eu passei, estava passando muita dificuldade, assim, espiritual e emocional por conta desse processo que eu passei. E aí, quando eu cheguei aqui, o pessoal me acolheu, eu não queria cantar mais, eu já tinha um período que eu já estava sem cantar.
e eu não queria cantar mais, não queria fazer parte de nada, mas a galera aqui me viu e falou, cara, você é uma pessoa que você toca, você canta, você vai participar. E as coisas começaram a fluir. E aí, graças a Deus, hoje aí estou na caminhada, ministrando louvor, liderando agora um louvor de uma igreja filial. Sim. E Deus tem feito coisas grandes assim na minha vida, glória a Deus. Que lindo, né? Poder saber um pouquinho da sua história. Você soube, então, começar ou recomeçar em Deus, foi isso? Verdade, assim, depois que meu pai faleceu, nesse período dos 17 anos, assim, eu era cristão, mas eu não era, vamos se dizer, 100%, sabe? Eu era metade do cristão. Eu acreditava em Deus, confiava, às vezes ia para a igreja, cantava e tal, mas eu não tinha, assim, uma fé, uma certeza, sabe? Assim, uma rotina mesmo em Deus ali, de buscar, Entendi. de adorar, de se entregar literalmente. Mas depois que meu pai morreu, e aí eu virei uma chave, sabe? Foi no meio da dor ali. No meio da dor que virou uma chave, eu falei, cara, Deus, eu vou te buscar nesse momento. Que lindo. E aí depois que eu busquei Deus nesse momento de dificuldade, de dor, e aí as coisas começaram a acontecer, e aí foi que eu falei, cara, Deus, eu não vou te deixar, eu vou continuar te buscando, adorando e tal. Mergulhei mais na palavra, mergulhei mais no louvor, mergulhei mais na dedicação, né, à igreja, às coisas da igreja. E aí as coisas foram fluindo, graças a Deus. Qual o louvor que te marcou nesse momento, que você pode trazer aqui pra gente? Então, nesse período, teve um louvor que me marcou muito, que foi o louvor do Rafael Bittencourt, que ele é um cantor que na época ele era do Toque no Altar. Sim. Que esse louvor falava muito comigo, assim, quando meu pai morreu. E eu creio que o pessoal que está ouvindo em casa, eu creio que vai gostar. Em momentos de dor, que se vê um rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei, sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Eu não recuarei, não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim, eu sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim, eu não recuarei, não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Eu não recuarei, não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Que lindo! Deus sempre está com a gente, né? Deus sempre está com a gente. É interessante que a gente passa por diversas dificuldades na vida, né? E se a gente permanecer, tiver fé e acreditar no Senhor, eu creio que a gente vai conseguir passar. Porque deserto também é lugar de glória, né? Sim.
No deserto, Deus, se a gente olhar para a história bíblica ali, a gente vê que no deserto Deus fez muitos milagres, Deus falou, Deus ensinou. Então, até queria falar pro pessoal de casa, se você estiver passando no deserto, estiver passando uma situação difícil, cara, acredita e creia que nesse processo o Senhor está querendo te ensinar algo e você vai passar por esse processo e você vai chegar num lugar que você nem imaginaria que você chegaria. Então, permaneça fiel. Amém. Tiago, o balanço de 2022, como é que foi para você esse ano? Então, esse ano, interessante, né? Que esse ano foi assim, um ano bem difícil, né? Em diversas situações, até também na política, a gente viu aí, né, nesse ano, como foi Sim. muito difícil. Mas eu também vejo um ano muito abençoado no sentido de, olhando pela perspectiva da nossa igreja, eu vejo um ano de muitas conversões, muitos batismos. Então, independente de qualquer coisa, eu vejo que nesse ano de 2022, Deus sempre continuou fazendo a sua obra, independente Verdade. de qualquer coisa. Deus sempre continuou, muitas pessoas sendo batizadas, Sim. pessoas conhecendo Jesus, as células fluindo, os líderes conseguindo liderar perfeitamente. Então, assim, por mais que as pessoas falem, o ano de 2022 foi muito difícil, mas se a gente olhar para a perspectiva cristã, a gente vê que foi um ano muito bom, não só para a nossa igreja, mas eu creio que em outras igrejas também eu vejo muitas conversões, as pessoas se entregando a Jesus, muitos evangelismos, e esse para mim foi, acho que a melhor coisa que aconteceu nesse ano, assim. O saldo é positivo, O saldo né? é positivo, glória a Deus. É bom, né? A gente olhar e ter essa ótica assim, não, Deus é bom, continua sendo bom, Verdade. continua no controle, Uhum. né? Independente da circunstância, do momento que a gente viva atualmente, né? Na política, na sociedade, na igreja, mas a gente tem que sempre ter esse olhar de que Ele continua sendo Deus. Verdade. Não é? É isso aí. Traz aí pra gente um louvor, assim, nessa ótica da bondade aí de Deus. Da bondade, assim, o que você pensa? eu tava até, esse é para agradecer, na verdade, a gente Sim, agradecer, né? gratidão. Esse é muito conhecido. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Gente, você sabe que esse é um dos louvores preferidos meu? Como eu canto esse louvor, como eu choro com esse louvor. Como é bom poder agradecer a Deus, né? Verdade. Deus é muito bom e Ele merece sempre ser agradecido em todo o tempo. Só por Ele que a gente está aqui, né? Verdade. Se não fosse a permissão dele, a gente não estaria aqui. Que lindo! Queria que você compartilhasse mais alguns louvores que fazem parte da sua vida, da sua trajetória, né? Tanto no momento da dor quanto no momento da gratidão. Que você compartilhasse com a gente, quem está em casa também assistindo. Amém. Então vamos continuar louvando ao Senhor, né? Deus é bom. Aleluia, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher esse lugar.
tua glória, Senhor. A esperança viva, tua presença eu provei e vi, o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, nós queremos ser inundados. Nós te adoramos, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Queria te falar, meu querido, se você está passando algum problema, alguma dificuldade, creia que nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais. Muito mais do que pedimos, muito mais do que sonhamos.
muito mais do que imaginamos. Esse é o nosso Deus. Independente das dificuldades, você tem um Deus que é poderoso para fazer muito mais. Na palavra de Deus diz em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. De repente você está escutando esse louvor, você está escutando esse programa e de repente o Senhor te trouxe para a tela do seu celular, do notebook, da televisão, para dizer, meu filho, não temas porque eu sou contigo. O Senhor te diz, Ele é poderoso para fazer muito mais. Amém? Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, que lindo! Tenho certeza que você sentiu a presença de Deus, assim como a gente aqui, né? Amém, Deus é bom. O céu tá baixinho agora, não tá? A gente poderia Tá ficar baixo. aqui, ó. Horas e horas. Como é que é o seu secreto com Deus? Você canta, você louva, você ora, você... Me fala, como é que é? Então, depende muito do dia, assim, sabe? Eu não tenho um estilo de fazer o devocional, ter um momento de intimidade. Às vezes eu só quero sentar, ler a palavra e escutar a voz de Deus. Às vezes eu quero chegar no meu quarto e dizer tudo aquilo que eu sinto sobre Ele. E às vezes eu pego a Bíblia, o violão e começo a cantar canções da palavra, começo a cantar a palavra. E assim são meus devocionais. E desses devocionais saem muitas coisas, assim, saem direções, saem músicas, saem coisas que eu tenho que fazer, coisas que eu não tenho que fazer. Então é mais ou menos esse o meu lugar de secreto, assim, minha intimidade com Deus. Que lindo, que bom. E todo mundo pode ter esse lugarzinho ali, se achegando a Deus, né? Sim, a palavra é bem clara, né? Se você quiser buscar Deus, fecha a porta do seu quarto, vai lá. Não tem um modelo, né, correto de fazer. Se você tem a liberdade de chegar e falar com Deus como se Ele fosse seu amigo, seu pai, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, e você vai ter... Porque às vezes as pessoas falam assim, cara, eu não escuto Deus falar, mas Ele fala de diversas formas. Verdade. Através da palavra, através da oração, através de um louvor. Então a gente, para ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar atento a essas coisas e essas circunstâncias, né? Ir para o quarto ali, orar a Deus, ler a palavra, que em algum momento Ele vai te direcionar alguma coisa, vai falar alguma coisa, e você vai conseguir ser direcionado por Ele. Amém, que bom. Tiago, vamos falar sobre resoluções, né? Quando vai se aproximando do final do ano, a gente fica lembrando do que a gente imaginou, sonhou, prospectou de fazer durante o ano, né? Então, o que você diria para a gente em relação às resoluções do ano de 2022? Por que é tão difícil executar o que a gente se propõe a fazer? Às vezes, assim, eu vejo que, às vezes a gente, no final do ano, assim, as pessoas costumam fazer muito isso, né? Elas falam coisas que, às vezes, elas sabem que elas não vão conseguir concluir naquele ano. Então, assim, eu chego a dizer que, cara, se você quer fazer alguma coisa, vá aos poucos, sabe? Se você quer tentar realizar algum sonho, alguma coisa, tenta procurar fazer as coisas aos poucos, né? Porque às vezes as pessoas chegam no final do ano, não, eu vou, sei lá, ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar uma casa, um carro, quero ter alguma coisa. Mas às vezes Deus só requer que você dê o primeiro passo sobre alguma coisa e indo aos poucos, né? Crescendo os degrauzinhos ali. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas basicamente, elas fazem essas promessas, né, para Deus. Cara, eu vou conseguir essa coisa, esse ano vai ser o ano que eu vou determinar, que eu vou construir, vou fazer aquilo tudo. E às vezes o ano passa e às vezes é tanta coisa que a pessoa botou perspectiva lá, botou uma esperança lá no começo, lá em 2020, no começo de 2021, né, no final de 2021. E aí colocou tanta força, tanta garra, mas aí chega na metade do ano, caraca, eu não consegui realizar nada daquilo que eu falei, e agora como é que eu faço? Aí tá chegando no final do ano e não conseguiu cumprir. Então, assim, eu acredito que a pessoa ela tem que tentar aos poucos, sabe? Cara, vamos aos poucos. Minha primeira meta é fazer isso daqui, em 3 meses, tentar em 2 meses, e eu creio que assim ela vai conseguir concluir aquilo que ela programou. O importante é não parar, não desistir. Não desistir, é isso aí. Começar, recomeçar, se preciso for? Se preciso for, Se preciso for ter que destruir tudo, abrir mão de tudo para recomeçar, isso é muito importante.
porque às vezes no recomeço que Deus vai te mostrar algo muito grande para que você consiga alcançar aquilo que Ele tem para você, para sua casa, para sua família. Sim. E comemorar as pequenas conquistas. Também, isso é muito isso. importante. Né? Independente se foi algo que você idealizou que era muito grande e não conseguiu, Uhum. mas agradecer por ter conseguido o pequeno, o menor. Pode ser, né? A gente tem que ser sempre grato, né? Independente de qualquer coisa. Então, assim, sempre agradecer. Cara, agradeça tudo. Agradeça tudo. Pelo ar que você respira, por aquilo que você tem na sua mesa, pela sua casa. E as conquistas é o mais importante. Se Deus fez com que você conquistasse aquela coisa pequena, agradeça. Porque se você agradecendo pouco, também você vai agradecendo muito. Então, agradeça em todo o tempo. Como é que você conseguiu ser grato a Deus no momento da dor, da dificuldade? Essa é a parte mais difícil, eu acho, para todo mundo, de estar passando pelas dificuldades e agradecer, né? Mas eu sempre tive em mim que a vontade de Deus era sempre boa e perfeita. Por mais que eu não entendesse o que estava acontecendo ali naquele momento de dificuldade, mas eu sempre entendi dentro de mim, olhando mesmo até para a palavra, que a vontade de Deus é soberana. Então, se Ele quis que aquilo acontecesse, é porque Ele tinha algum propósito. E aí lá na frente eu fui entender que realmente Ele tinha um propósito. Então, assim, a dificuldade, ela foi importante, mas eu falo, Deus, estou passando por esse problema, mas eu te agradeço, independente de qualquer coisa, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Até mesmo na perspectiva, como a gente falou, né, antes da nossa política nacional, eu sempre acredito que é a vontade do Senhor, independente de qualquer coisa, quem ganhou, quem não ganhou, mas a vontade dele é soberana. Então, assim, é só a gente agradecer, Deus, muito obrigado, porque a gente sabe que, independente de qualquer coisa, a tua direção e a tua vontade vai ser sempre boa e perfeita. Então, isso que é importante a gente ter na gente. Tem alguma música que foi, assim, um marco na sua vida, nesse momento difícil da perda do seu pai? Teve essa, né, do Não Recuarei, que eu cantei no começo, mas teve tantas músicas, cara, mas tem uma música de agora, assim, que ela não foi no período do meu pai, mas ela sempre, quando eu canto ou eu escuto, eu sempre lembro desse processo, né, que fala do amor de Deus, mas porque, assim, quando meu pai faleceu, foi tantas músicas, essa do Não Recuarei me marcou bastante, mas passaram-se os anos, mas essa, quando tocou, eu sempre lembrava daquele período. Não sei porquê, mas eu sempre lembrava desse período falando assim, cara, essa música mexe muito comigo, que foi Ousado Amor. E aí eu vou cantar ela pra gente... sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom
pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tu que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tu que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Como é bom Glória a Deus. receber esse amor. Quero convidar você agora e você que está em casa a assistir comigo agora o nosso momento do Orama Home. Hoje a Durama Home trouxe peças lindas e super charmosas para você servir com toda a elegância e charme que a sua casa merece. Trouxemos aqui jarras, garrafas, copos em vidro com suporte de ratã natural nas cores bege e azul. E olha só, gente, olha que exclusividade. Você pode retirar na hora de lavar e facilita muito a sua vida. Isso você só encontra aqui. São peças que levam sofisticação, frescor, modernidade e uma beleza singular para sua mesa. Durama Home, levando toda a elegância e charme que você merece. Estamos de volta com o Thiago Mesiro falando sobre fé e esperança para novos começos. Você teve muita fé e esperança, né?
Tive bastante. Né? Para começar, né? Para recomeçar ali em Deus e tá aqui, hoje louvando, feliz, né? Glória a Deus, vivendo o melhor de Não Deus. é? E, Thiago, o que esperar de 2023? Então, eu espero um ano, como sempre, né? Eu sempre espero de coisas grandes do Senhor, né? Eu sou muito assim, às vezes as pessoas falam, você é muito espiritual, não, mas eu sempre espero coisas grandes do Senhor pro ano. Espero mais pessoas ainda sendo convertidas, mais a palavra dele sendo propagada. Eu espero que 2023 seja um ano melhor em diversas áreas, tanto da saúde, educação para todo mundo, financeiramente. Então, assim, eu espero isso desse ano para 2023. Um ano cheio da graça do Senhor e da bondade dele, da glória Amém, dele. amém, amém. Todo ano a gente renova as nossas esperanças, pedindo para que o próximo ano, né, no nosso caso aqui 2023, seja melhor do que o ano anterior. Como é que a gente caminha de fé para viver esse algo novo, esse algo melhor? É acreditar literalmente no Senhor, né? Que ele vai fazer, que ele vai prover. Ter fé mesmo no Senhor, né? Como a gente estava conversando aqui, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a palavra diz que se a gente tiver fé, né, como um grão de mostarda, igual você falou, a gente pede para a montanha ir para um lado e ela vai. Então é ter fé de que Deus ele vai fazer, e essa fé é acreditar. Assim, eu já vi várias pessoas de realizarem coisas por ter simplesmente fé. Cara, eu acredito que eu vou conseguir, eu acredito que eu vou avançar, eu acredito que eu vou melhorar. E conseguiram, por quê? Porque tiveram fé, não só nelas, mas no Senhor, né? Sim. Que é o principal. E então, essa fé tá aí, né? tá aí aí. para todo mundo que quiser alcançar. Todo mundo, só depende da pessoa, né? Sim. Só depende dela querer e confiar no Senhor. Porque às vezes a gente acha que Deus é um ser que está num outro Acima, muito distante. distante. Mas não, Deus ele está muito próximo. É só a gente querer ter relacionamento e confiar nele. Verdade. E isso é tão necessário pra gente, né? Verdade. Eu acho que deve ser muito desafiador uma pessoa que vive sem ter fé, sem acreditar em algo. Porque se tá tudo muito bom, a gente atribui a Deus. Se a gente está passando um momento difícil, a gente recorre a Deus. Então eu acho que é bem desafiador para uma pessoa que não tem fé. O que você diria para quem está assistindo a gente para ter fé em Deus? É começar a olhar as situações, as circunstâncias. Eu acho que o primeiro ponto é você parar e analisar as circunstâncias que você está vivendo ali no momento. Pô, o que está acontecendo aqui? O que eu preciso? Porque é claro que no cristianismo, né, na nossa fé cristã, a gente não vai ter momentos fáceis. Né? A gente vai ter provas, a gente vai ter lutas, sim. Mas com Deus é muito mais fácil, vamos se dizer, entre aspas, passar por certas coisas do que sem Deus. Então, com Deus, a gente tem alguém que a gente sabe que pode confiar. É igual quando você tem um parente que você confia para alguma coisa, um pai, sei lá, sim, quando a criancinha ali tá andando, ela confia que o pai dela vai segurar dela, ela não vai cair. É mais ou menos isso. A gente tem um Deus que a gente confia, que a gente sabe que ele não vai deixar a gente passar por situações, por alguns processos, algum problema, mas se a gente tiver fé ali... Então, assim, se você ainda não tem uma fé, não tem, a gente não fala de religião porque Deus não é religião, mas se você ainda não conhece esse Deus, eu te convido nesse dia você conhecer o Senhor, sabe? A gente está aqui, a nossa igreja está aqui, tem outras igrejas, então, cara, se você quiser viver isso que a gente vive, vem até a gente, entra em contato com a gente de alguma forma, que eu creio que você conhecendo esse Deus, você vai ver que tudo aquilo que a gente está falando aqui é real, é verdadeiro e não é simplesmente uma fala, né? Uma falácia. É verdadeiro isso que a gente vive. Você é a prova disso, né? A sua história de vida até hoje, de você não ter desistido, de você ter continuado, de você ter buscado a Deus, não ter olhado para a circunstância, né, que você viveu, de dor, de perda, né, de privações. Então você é a prova viva. Se alguém tinha alguma dúvida de achar assim, poxa, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história, a minha dor, você sabe o que é sentir dor, você sabe o que é sentir privação, né? Você sabe o que é sentir o luto, a perda, e ainda assim poder dizer, Deus é bom, né? Busca Deus, assim como eu busquei, que você vai ter sim ali o que só Deus pode dar. Quem supre as nossas necessidades e o nosso vazio é Deus. E às vezes assim, quando eu olhava nesse período, eu nunca tive uma família
próxima, assim, é uma família mesmo, aquela família, pô, a família que todo mundo se apoia, todo mundo... Eu nunca tive uma família verdadeiramente família, né? A gente fala família Doriana, assim, mas eu nunca tive, assim, pessoas que, Thiago, a gente tá aqui com você, tinha amigos e tal, o pessoal da igreja que me ajudava, mas por muitas vezes eu me sentia muito sozinho, de ter que enfrentar algumas coisas sozinho, né? Porque assim, meu pai faleceu num período que eu ia precisar dele, 18 anos, 17 para 18 anos, eu ia precisar dele para me orientar algumas coisas, me direcionar para algumas coisas. Então, diversas vezes eu estava sozinho ali, e às vezes não tinha para quem recorrer, era só o Senhor. Falava, Deus, eu estou me sentindo sozinho, Pai, consola, me dá força, porque às vezes a gente pensa em desistir, desanimar, mas eu permaneci ali firme, orando, buscando, e Deus conseguiu mudar aquele quadro, né, naquele tempo que estava passando ali. Que bom, não desista, viu? Assim como o Thiago conseguiu um novo começo em Deus, você também pode. Thiago, a gente está chegando ao final desse programa tão legal, tão gostoso, tão acústico, né? Música é algo que realmente nos leva a aproximar ali de Deus, né? Da presença de Deus. E você cantou 2 louvores. Olha, quem me conhece sabe que um dos meus louvores, dizem até aqui no Ministério de Família, que é o mantra da Érica, é Santo Espírito. Santo Espírito. Sempre. Eu boto quando estou feliz, eu boto quando estou triste, eu boto quando quero, né, me achegar a Deus. Então eu choro com esse louvor, eu rio com esse louvor e você cantou. Eu tenho certeza que você foi também impactado. Mas eu preciso pedir para você deixar a sua mensagem, né, para o nosso público que está em casa assistindo a gente. Qual é a sua mensagem para o próximo ano, para o ano novo? Então, quero falar para você que está aí na sua casa, no seu sofá, onde você estiver, tenha fé e esperança que o Senhor ele vai fazer coisas maiores. Às vezes na vida acontecem situações e acontecem coisas que a gente pensa em desistir, pensa em desanimar, mas como tudo aquilo que a gente está falando aqui, eu sou prova viva disso, que se você tiver a confiança no Senhor, se você acreditar nele, mesmo que você nunca tenha ido na igreja, mesmo que você nunca nem tenha ido a nenhuma religião, não sei, mas acredite em Deus, porque ele é real, ele existe. Então, que esse 2023 seja um ano de muita bênção, de muita graça, de muito amor, de muita sabedoria, que o Senhor possa te capacitar, você conseguir conquistar tudo aquilo que você almeja, que você sonha, mas o primordial de tudo é sempre tendo fé e esperança no Senhor que Ele vai fazer coisas grandes. Então, permaneça firme. Esse processo, não sei se você está passando alguma dificuldade ou algum problema, mas isso é só um processo. E toda dor, ela não dura para sempre. Se você parar, você não fica com uma dor eternamente. Então é só um processo, é só um período e sempre acredite que lá na frente você vai estar vivendo coisas maiores. Então que seu 2023 seja tremendamente abençoado, poderosamente abençoado e que a graça do Senhor te acompanhe em nome de Jesus. Amém, amém. Já quero te agradecer, muito obrigada pela sua presença, que Deus continue te usando, né, com esses louvores maravilhosos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tá bom? Amém. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo para você também. Eu fico muito grato e muito honrado pela oportunidade, porque é um prazer para mim estar com você. Com Já quero agradecer a sua presença aí com a gente. Sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e também 21 horas pela Bem Mais TV. A gente tem um encontro. Deus abençoe a sua vida, a sua família e um lindo e abençoado ano para você. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até o próximo programa.